Bom, boa tarde de novo aí. Vamos começar então a ver o exemplo. A gente aplica então os conceitos de balanço de energia, que são bem similares aos de balanço de massa. E aí então a gente tira as dúvidas que vocês podem ter a partir aí do acoplamento das equações de balanço de energia. Tá? Então eu vou recuperar aqui o enunciado do exercício. Então, nós temos aí um exemplo simples aí, né, em que a gente tem a produção de suco de limão e esse suco tem que ser pasteurizado, tá? Então esse suco inicialmente ele está a temperatura de 10 graus Celsius e a gente quer pasteurizá-lo a 90 graus Celsius. E depois a gente vai resfriar esse suco, ok? Para a gente pasteurizar, nós vamos utilizar vapor saturado seco, que está essa pressão de 198 kPa. E vocês devem ter visto lá no sistema de pasteurização do laboratório de laticínios, do professor Luiz Sonaldo, né? Geralmente a gente tem várias seções nesses pasteurizadores, tá? Uma das seções a gente chama de seção de regeneração, em que a gente aproveita o calor, tá, do suco que vai ser pasteurizado, né? Então ele vai sair quente e a gente pré-aquece esse suco frio que está entrando a 10 graus Celsius, né? Então tem duas vantagens a gente ter essa seção de regeneração, né? Uma é a gente pré-aquecer esse suco que está vindo frio e ele vai entrar então no pasteurizador com a temperatura mais alta. E ao mesmo tempo, né, ele vai estar trocando calor com esse suco frio, esse suco pasteurizado, e a gente vai ter então esse suco pasteurizado perdendo calor e saindo mais frio. E aí a gente ganha energia, né, e a gente ganha calor com esse processo aí, tá? A gente quer então fazer o quê? A gente quer o que acontece, né, pessoal? Tanto o pasteurizador, né, o regenerador, são equipamentos, eles são trocadores de calor, ok? E então a gente vai dimensionar esses dois equipamentos. Vamos dimensionar o pasteurizador e o regenerador, tá? A gente vai considerar aí que o pasteurizador ele tem correntes paralelas, tá? Ou seja, aí as correntes estão entrando na mesma direção. E para o regenerador, a gente vai fazer dois cálculos. Um considerando ele correntes paralelas e o outro considerando esse regenerador como de correntes cruzadas, correntes opostas, né, contracorrente. E a gente tem aí uma série de informações sobre esses fluidos, tá? Então, a nossa primeira missão aí é tentar esquematizar, né? Fazer um fluxograma desse processo. Vamos ver se vocês conseguiram fazer o fluxograma, esquematizar aí esses dois trocadores de calor. Tá, o Paulo aí está dando retorno falando que sim, né? Mais alguém fez? Tá. Vamos ver se o meu desenho aí tá próximo ao que vocês fizeram, tá? Então aí a gente tem o primeiro desenho aí é o regenerador, tá?
Então aí ele está entrando uma certa vazão, uma certa temperatura. Então aí no meu caso, né, o tubo interno é o suco, tá? E o que está indo por fora, no caso aí, o que acontece? Esse suco frio entra, passa pelo regenerador e depois vai para o pasteurizador, que é o segundo equipamento, tá? Então ele entra aqui em W1, sai lá a corrente, a corrente 2, né, chama de W2, ele entra no pasteurizador, troca calor com vapor, eu pasteurizo esse suco, sai na corrente 3, esse suco pasteurizado vai fazer o quê? Ele vai pré-aquecer esse suco frio, tá? E aí sai lá na corrente 4, ok? Então, foi aí assim que vocês esquematizaram esse exercício? Joia, tá? Então, pegando ele aí, né, num esqueminha mais para a gente deixar mais fácil de depois fazer as equações, né? Redesenhando ele. Então, eu tenho o primeiro regenerador, tá? Ele, como já falei, está na corrente 1, sai na corrente 2, né? Aí ele vai para o pasteurizador, a gente tem o vapor, que é a corrente 5, o vapor sai corrente 6, e aí sai a corrente 3, e a corrente 3 vai entrar lá no regenerador, e depois sai na corrente 4, e aí então a gente tem o suco já pré-resfriado, tá? A corrente 5 aqui é relativa ao vapor que a gente vai usar para pasteurizar esse suco, tá? A gente sabe que esse vapor aí, ele está a 198 kPa, a pressão dele, e aí então, a gente, né, por aquelas tabelas de termodinâmica, sabe que o vapor a essa pressão de 198 kPa vai estar a uma temperatura de 120 graus Celsius, né? Eu deixei uma tabelinha para vocês, tá? Então, se a gente for ver lá, essa pressão aí de 198 kPa equivale mais ou menos a 0,198 megapascal, então seria aí, né, a temperatura de 120 graus Celsius. E aí a gente consegue achar também qual é o calor de condensação aí desse vapor, tá? 2.202,6 kJ por quilo, tá? Que vai ser, então, o calor latente aí de condensação desse vapor. Tá claro aí, pessoal? Tá. Então, para a gente começar a resolver, como em qualquer exercício aí de dimensionamento de equipamentos, de simulação, a gente tem que adotar algumas hipóteses, tá? Quais serão as hipóteses para esse exercício? Aqui, pessoal, a gente vai considerar que, é claro que o suco frio, ele entrou aqui, né? Ele vai entrar depois no pasteurizador, vai levar um certo tempo para esse suco sair do pasteurizador e depois resfriar, voltando aqui no regenerador para depois a gente obter o suco frio. Então a gente tem um pequeno período aí de regime transiente, tá? A gente vai fazer os cálculos a partir do quê? Considerando já que nós estamos em regime permanente. Já deixou um certo tempo esse processo rodando, já está tudo mais, estabilizado, já não está variando com o tempo. Então a gente vai fazer a nossa modelagem já considerando que atingiu o estado estacionário, tá? Essa é a primeira
A primeira hipótese, tá? Nosso sistema já está em estado estacionário. Vamos considerar aí que não tem reação química, isso aí acho que é padrão em quase todos os exercícios nossos, tá? Vamos considerar também que o CP do suco é constante, tá? Nós vamos considerar que não tem perdas nos equipamentos, tá? E a outra hipótese é que o vapor sai como líquido saturado, tá? Ou seja, a temperatura de entrada do líquido, que a gente viu lá, né, do vapor, 120 graus Celsius, ele vai sair também a 120, tá? Então, se a gente voltar lá para o esquema, quer dizer o quê? Isso quer dizer que T5 é igual a T6. O que acontece aqui? O vapor entra, troca calor com o suco, sai como líquido saturado. Ou seja, ele apenas mudou de fase. Então eu posso afirmar que T5 é igual a T6. Então essa é mais uma hipótese, tá? Que o vapor apenas muda de fase nesse pasteurizador aí. E como já tinha antecipado para vocês, né? Como o vapor condensa, o que acontece? A gente tem que calcular, a gente tem que ver na tabela qual que é a sua entalpia de condensação, né? O seu calor latente aí de condensação. A gente viu na tabela lá 2.202,4 quilojoules por quilo. E esse vapor está entrando a 120 graus Celsius e vai sair a 120 também, tá? Então essas são as hipóteses do nosso exemplo aí, tá? Tranquilo? Então, agora a gente parte para a modelagem matemática em cima dessas nossas hipóteses, tá? Voltando aqui, por exemplo, né? Primeiro, a gente pega as equações de balanço de massa, né? Então, pessoal, o que acontece? O suco entra, passa pelo regenerador, passa pelo pasteurizador, aí depois ele vai voltar na corrente 3 aqui, sai na corrente 4, né? E aí a gente tem um suco resfriado, né? Então, o que a gente pode dizer? Nós podemos afirmar o quê? Se não tem perda nos equipamentos, W1 vai ser igual a W2, que vai ser igual a W3, que vai ser igual a W4. Tranquilo? Todo o suco que entra vai sair. Mesma coisa para o vapor, né? O vapor, que é o nosso W5, vai ser igual, ele só vai mudar de fase, ele vai sair como líquido saturado. Então, primeira equação, W1 é igual a W2 é igual a W3 é igual a W4. Segunda equação, W5 é igual a W6. Então, eu tenho aí as duas equações de balanço de massa. Como eu conheço W1, então eu posso pôr um asterisco também em W2, um asterisco em W3 e um asterisco em W4, porque é tudo igual. Não tem perda de massa. Ok?
E a mesma coisa para outra equação. Como eu conheço W5, eu sei então que W5 é igual a W6, eu posso colocar um asterisco em W6. Então, eu não tenho aí, das vazões mássicas, eu não tenho nenhuma incógnita. Todas as minhas vazões mássicas são conhecidas. As temperaturas, eu tenho a temperatura de entrada, o suco está entrando a 10 graus Celsius, então T1 é conhecido. Eu sei a temperatura do vapor, T5, que é 120 graus Celsius. E por aquela hipótese de só mudança de fase, que vai sair como líquido saturado, eu sei que T5 é igual a T6. Então eu tenho T6 também. Agora, T2 eu não tenho. T3, pessoal, eu tenho. Sim, né? Porque T3 é a temperatura em que o suco é pasteurizado. Então, T3 é igual a 90 graus Celsius. Esse suco volta lá para o regenerador para pré-aquecer o suco frio e aí ele sai em uma temperatura T4. Então, de temperatura, para a gente pensar na matriz, né? O que eu tenho de incógnitas? T4, T2 e T4. Eu não tenho essas duas temperaturas, T2 e T4. São duas incógnitas. Além disso, eu não sei quanto de calor é trocado em cada um dos trocadores de calor. Então, eu não sei o que do regenerador, eu não sei a área de troca térmica do regenerador e eu não sei o ΔT do regenerador. Lembrando, né, que vocês viram lá em operações 2, que para trocadores de calor, o ΔT é a média logarítmica da diferença de temperatura, o dTml. Tá? Então eu não sei o Q do regenerador, a área do regenerador e o ΔT ml do regenerador. Bem como eu não sei o Q do pasteurizador, a área do pasteurizador e o ΔTml do pasteurizador. Então, eu tenho aí essas 6 incógnitas, mais as duas da temperatura. Então, eu tenho 8 incógnitas. Confere aí. Então, com essas 8 incógnitas aí, agora vamos para a modelagem matemática, tá? O balanço de massa a gente já fez, vamos partir agora para o balanço de energia e para as equações de dimensionamento, tá? Como nós temos aí, né, em cada um dos equipamentos, nós temos duas correntes, tá? Nós vamos ter duas equações de balanço de, de energia, tá? Lembrando aí que esse suco ele tem uma fração mássica de sólidos, mas como são trocadores de calor, eu posso dizer que esse X não varia, né, nos equipamentos. Lembrando que a gente fala, né, X11 vai ser igual a X12, igual a X13. Então, se ele entrou com 10% de sólidos, ele vai continuar saindo com 10% de sólidos. Ok? Então, não há necessidade de fazer balanço de massa
os componentes. Então, vamos partir aí para o balanço de energia. Então, se eu tenho dois componentes, eu vou ter, dois componentes não, né? Duas correntes. Pensando no regenerador, né, a gente tem a corrente 1 e a corrente 3. Pensando no pasteurizador, nós vamos ter a corrente 2 e a corrente 5. Tá? Então, no regenerador, né, vamos fazer o balanço de energia para o regenerador. O Q do regenerador, né, vai ser aquela equação que vocês viram lá, né, em operações 2, né? Aqui, pessoal, no regenerador a gente não tem mudança de fase, né? Então a gente vai ter o quê? Apenas calor específico, né? Então, o Q vai ser o quanto está entrando de suco, W1, vezes o CP do suco, vezes ΔT. ΔT vai ser o quê? T2 menos T1. Então, a primeira equação vai ser o Q do regenerador vai ser igual a W1, CP do suco, no caso aí frio, né? T2 menos T1. Estão acompanhando? Esse calor que o suco vai ganhar é cedido por quem? É cedido pelo suco quente que vem lá do pasteurizador, né? Que é a nossa corrente 3. Ele vai entrar aí mais quente, 3, e vai sair um pouco mais frio na corrente 4. Também não muda de fase. Então vai ser Q do regenerador vai ser igual a W3 CP do suco T3 menos T4. Então a gente tem as duas equações de balanço de energia aí para o regenerador. Duas correntes. A mesma coisa a gente faz para o pasteurizador. Está entrando a corrente 2, que sai na corrente 3. Está entrando a corrente 5, que sai na corrente 6. Então, fazendo o Q do pasteurizador, a gente vai ter o quê? W2, CP do suco, T3 menos T2. Pegando sempre do mais quente para manter aí o positivo, o nosso calor, tá? Esse calor aí é o calor necessário para pasteurizar o suco, para aquecer o suco. Essa energia para aquecer o suco, para a gente pasteurizar esse suco, vem da onde? Vem do vapor, tá? Só que esse vapor, ele está mudando de fase. Ele está entrando aí vapor e está saindo como líquido saturado. Então, no caso, não é calor sensível, vai ser o calor latente, né? Então, quando eu for equacionar o balanço de energia para essa corrente aí, de vapor, como é que vai ficar? Vai ficar W5 vezes calor latente de condensação desse vapor que está entrando a 120 graus Celsius. Entenderam? Então aí a gente tem essas quatro equações de balanço de energia, tá? E depois a gente vai ter
a equação do dimensionamento, tanto para dimensionar o regenerador, quanto para dimensionar o pasteurizador. Então, duas equações de dimensionamento. E vamos ter mais as definições do que é ΔTML, tá? ΔTML do regenerador e do pasteurizador. Sim, o calor latente é o calor latente de condensação do vapor, que é 2202,4, uma coisa que a gente achou lá na tabela, tá? Que está aqui em cima do fluxograma aí, né? 2202,4 kJ por quilo, tá? Então, se vocês contaram aí, nós temos 8 equações oriundas das equações de balanço de energia e de dimensionamento. E nós tínhamos, né, 8 incógnitas. Então, 8 equações, 8 incógnitas, nós temos grau de liberdade é igual a zero. Então, a gente consegue resolver esse exercício, tá? Vamos aqui apresentar para vocês o que a gente fez, né? As equações de balanço de massa, que a gente não utilizou, porque tudo é conhecido, a gente conhece W1, então a gente conhece o resto. A gente conhece WC, então nós conhecemos o resto, tá? As equações de balanço de energia para o regenerador, suco frio, suco quente, e energia para o pasteurizador, o suco e o vapor. Calor sensível, calor latente. Tá? Equação de dimensionamento para o pasteurizador, definição do ΔTML do pasteurizador. Equação de dimensionamento para o regenerador, de correntes paralelas, a gente tem essa definição do ΔTML. E para a conta corrente, essa definição de ΔTML. Oito equações, 8 incógnitas. Lembrando, né, pessoal? Quando a gente tem aí, né? Vamos pegar esse pasteurizador de correntes paralelas. Como é que a gente faz para achar o ΔTML? Né? Está entrando aqui a corrente 2 de suco, saindo a corrente 3. Está entrando a corrente 5 de vapor, saindo a corrente 6. Eles estão em paralelo, eles estão entrando no mesmo sentido. Tá? O que eu faço? Eu faço a diferença em um lado, começando sempre do mais quente, tá? Bom, uma convenção, né? A gente pode pegar o mais quente aqui, então T5 menos T2, menos o que está do outro lado, T6 menos T3, sobre o ln dessa diferença, T5 menos T2, T6 menos T3. Então é assim que eu calculo, né, a média logarítmica de diferença de temperatura. Relembraram aí? Alguma dúvida? Então tranquilo. É isso, né? Temos as equações. Para a gente, se a gente quiser saber a sequência de cálculo, tá? A gente monta a matriz. Nós temos 8 incógnitas, né?
e 8 equações. T2, T4, QR, AR, delta TR, QP, AP, delta TP. Então, aplicando o primeiro passo do algoritmo, qual será a primeira equação a ser resolvida? O Almir falou aqui no chat, né? A equação 4. Por que a equação 4? Porque ela tem apenas uma incógnita. Então, ela vai aparecer onde? Ela vai aparecer na primeira posição da nossa sequência de cálculo. A equação 4 vai ser a primeira equação a ser resolvida, e pela equação 4, a gente obtém o calor trocado no pasteurizador, o QP, né? Então, o QP, a gente vai tirar essa coluna da nossa matriz, tá? Porque a gente já sabe o valor de QP. Então, o QP deixou de ser uma incógnita. Então, qual será a próxima equação a ser resolvida? Estão acompanhando aí, pessoal? Concordam com o Almirei? Equação 3, tá? Então, a 4 vai ser a primeira, depois a equação 3. Se eu cortar a equação, se eu cortar o T2 dessa coluna aqui, qual vai ser a próxima? Vai ser a 1, tá? Que aí eu tenho QR e assim por diante. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa sequência de cálculo. Tá? E aí, então, eu consigo dimensionar os dois equipamentos, tanto o pasteurizador quanto o regenerador. Eu deixei aí para vocês os resultados, né? As áreas. Depois vocês comparam, né, o correntes paralelas com o contracorrente. Vocês devem ter visto lá em operações 2, né, que geralmente a gente prefere trabalhar com trocador de calor contra corrente, né, porque ele costuma ser mais eficiente, né, precisa de uma área menor de troca térmica do que um trocador de calor de correntes paralelas. Então, agora a gente consegue acoplar, né? Balanço de massa, de energia, a gente consegue agora dimensionar uma série de equipamentos, né? De equipamentos usados aí na indústria, usando o quê? As equações de balanço de massa, de balanço de energia, equações de restrição e equações de dimensionamento. Né? Tranquilo? Alguma dúvida ou podemos parar por aqui?
Então, pessoal, é isso, tá? A ideia hoje era mostrar para vocês, né, as equações de balanço de energia. A disciplina, como eu tinha falado para vocês antes, né, ela é mais uma revisão de tudo que vocês viram aí ao longo do curso, né? Então aí a gente consegue agora dimensionar uma série de equipamentos e para o próximo réu, o nosso objetivo vai ser a gente questionar os resultados obtidos e também verificar como que eles podem interferir se eles forem mal calculados, né? Então a gente questiona o desempenho, a gente questiona o dimensionamento e vamos questionar também o desempenho futuro desse equipamento. Então a gente simula como ele funcionaria em condições diferentes, mas isso é para uma próxima etapa. Na etapa atual que nós estamos, a ideia ainda é dimensionar os equipamentos. Tá? Então acho que é isso, né? A gente está bem breve aí, bem direto. Aí eu vou deixar mais um exemplo para vocês resolverem, tá? E na sexta-feira estarei disponível aí para a gente conversar, mais um bate-papo aí às 10h30. Se vocês acharem necessário, vou estar disponível, tá? Tranquilo também. E aí, na segunda-feira, eu deixo para vocês alguns exercícios para serem entregues aí até o final da próxima semana. Não tendo nenhuma dúvida, a gente pode encerrar, né? Professor, eu vi que o senhor deixou mais um exercício já no campus, esse é só para exemplo mesmo, não vai ser para entregar também não. Não, esse exemplo aí é para vocês fazerem. Se vocês conseguirem fazer, é tranquilo, tá? A discussão de sexta-feira vai ser em cima dele, tá? Aí se tiver alguma dúvida na resolução, eu vou estar disponível para bater esse papo de novo. Se vocês resolverem tranquilamente, aí eu fico aqui esperando, mas aí não tem bate-papo, aí fica a critério de vocês, tá? Vocês vão ver que é bem simples aí de resolver também. Mas de qualquer forma, estarei disponível para tirar dúvidas aí na sexta-feira. Tanto desse que vocês fizeram, vão fazer agora, né, para bater os resultados. Se vocês tiverem alguma dúvida nesse exemplo, o resultado não bater, a gente tira a dúvida na sexta. Depois a gente tira a dúvida desse exemplo que eu deixei adicional para sexta-feira. E se ainda sobrar tempo, a gente pode discutir o réu 1, tá? Muita gente errou, acho que o exercício 6, a gente pode ver o que foi, qual foi o erro, a gente pode aí dar um retorno para vocês aí do primeiro réu também. Mas na maioria das listas estão bem resolvidos, chegaram no resultado certo. Eu tirei uns pontos, foi mais, às vezes, de esquecer unidades, algumas aproximações, esquecer de colocar as hipóteses. Tudo isso é importante, pessoal, quando vocês vão resolver um exercício, tá? Colocar o fluxograma, colocar as hipóteses que vocês estão adotando, não esquecer unidades, tudo isso a gente tem que tirar algum ponto, a gente vai tirando ponto nesses detalhes, tá? Agora, de erro mesmo, a gente teve muito pouco, né? A matéria é simples, né? Mas, se vocês quiserem retomar, o 2 eu não olhei ainda não, tá? O réu 2, mas o réu 1 já soltei a nota para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode também esclarecer na sexta-feira. Pode ser? Então tá, agradeço a vocês aí, essa paciência de mais um dia aí. Aí nós estamos, a gente vai conversando. Tá? Então, tchau, até mais.